Então, a gente volta um pouquinho, né? Volta, eu Ele quero saber como é que ele foi parar nos Estados Unidos depois. Tá vendo? Essa primeira pergunta, ela dá dá- assunto Já pro jogou programa um monte inteiro. já, né? Então, eu fui parar nos Estados Unidos, cara, porque meus pais, eles sempre tiveram um projeto pra mim e pro meu irmão de que assim que a gente terminasse a escola, a gente fosse morar fora do país, porque foi o que eles fizeram, né, Eu no tenho caso. esse projeto também, sabia? Comecei a fazer uma poupança para Manu, para minha filha. Olha, isso Legal. é incrível. Eu gostaria muito que ela se formasse e fosse fazer um intercâmbio. Não sei onde ainda, é ela que vai decidir, né? Foi a mesma proposta. Mas aqui eu tô juntando um dinheiro, se possível, para pagar uma faculdade, junto um intercâmbio. Eu comecei uma bolsinha agora. E, cara, vou te Não, falar. ela vai fazer faculdade pública. Não, isso tudo aí. bem. Sobra mais dinheiro pro intercâmbio. Comprar Ótimo. um carro, se ela quiser depois. E vou te um carro falar, voador cara. daqui uns 20 anos. Né? Com certeza, um drone. Já tá sendo produzido aí. Tem, né, umas Opa, ideias, né? Alguns protótipos aí já de como vai ser. Mas eu vou te falar, experiência própria, cara. Todo mundo merece esse momento fora do país. Pelo menos comigo e com todas as mudanças que eu vim tendo no meu processo de adolescente até... Com quantos anos você foi? Eu fui com... A primeira vez eu fui com 19 anos. Sabe, desculpa, só vou te cortar mais uma... Que eu acho que eu me formei com 16 anos na escola. Eu fiz 17... Muito novo, né? Eu lembro que eu fui... Desculpa, eu fui para Porto com 16 anos, é bem claro isso para mim. Mas eu me formei com 17. Fiz no final do ano. E eu tinha que escolher a faculdade, eu falei... Eu não sei nada que eu quero fazer, sabe? Exatamente. Então ia ser legal ter tido uma experiência dessa. No final, eu também fui pra Porto na época, né? E fui pros Estados Unidos logo depois. Só que eu terminei o colégio um pouco mais tarde, porque, como eu disse, eu não era... Você tinha alguns problemas. Eu era um aluno conturbado. Repeti de ano, fui expulso de escola, enfim, eu causava um pouquinho quando eu era mais novo. Mas exatamente por isso e por saber como e por me enxergar como eu era antes, a minha experiência fora do país, no primeiro ano principalmente, mudou a minha vida absolutamente. Foi um ano inteiro de Que cidade intercâmbio. que você ficou? Eu fui para Califórnia, pro estado da Califórnia. Inicialmente eu cheguei em Santa Bárbara. E aí, também. pô, irado. E só que aí também esse meu primeiro ano de intercâmbio não foi um ano tranquilo, um ano calmo, né? Porque é muito difícil você já ser um rebelde no nosso país, onde a gente já não tem muita lei. E aí depois você joga um rebelde pra viver nos Estados Unidos, onde não tem jeitinho brasileiro pra resolver nada. Sim. Então, tudo que eu fazia de errado no Brasil, eu respondia eu tinha as consequências, mas o Brasil é o Brasil. Dá-se um jeitinho. Exato, dá-se um jeitinho pra tudo, né? Agora, nos Estados Unidos, as coisas são diferentes, até mesmo quando você tá na escola lá. Você fez qualquer coisa errada na escola, dependendo da gravidade do que você tenha feito, você já não resolve mais com a direção da escola, você vai direto resolver com a polícia. Você não ficou com um cagaço? Tipo... Total. Mas eu ia ficar mais pianinha, assim, continuou fazendo merda lá, porra. Tipo, na minha... pergunta é então, essa, o na que real. aconteceu? Na real, o que aconteceu lá comigo foi... Era um Bem pouco bom mais como eu estava acostumado a resolver os problemas no Brasil, mas nos Estados Unidos em si eu não fiz tanta cagada, assim. Tipo, eu tava sofrendo mais pra me adequar ao sistema. Sistema é uma palavra meio clichê, né? Mas Sistema. o sistema e tal. Mas, tipo, é real. Você vê que as coisas funcionam de forma diferente, né? A maioridade é outra, as leis são outras, o acesso que você tem, por exemplo, a um carro, a idade é completamente outra. Com 16 anos nos Estados Unidos você já pode dirigir. Sim. Então, os meus primeiros problemas que eu disse foram na host family que eu fiquei. Porque me foi vendido uma coisa no Brasil, aqui com a empresa que a gente foi viajar, que a gente nunca moraria numa residência com menos de 6 pessoas, nunca dividiria quarto com alguém da mesma nacionalidade. Enfim, quando eu cheguei lá, a gente comprou uma coisa aqui no Brasil e eu cheguei nos Estados Unidos, eu tava dormindo num colchão no chão, tava dividindo o quarto com um árabe que acordava às 7 horas da manhã, acendia um Marlboro vermelho na minha cara dentro do quarto fechado. Tava dividindo a casa com vários brasileiros. Na minha casa tinham 16 pessoas. Caraca. Morando todo mundo na mesma casa. Então, tipo, eles venderam real uma parada pra gente no Brasil. Quando a gente chegou lá, era uma parada completamente diferente. Mas quem vendeu deve ter sido as pessoas do Brasil, né? Com certeza. Tanto é que isso já estava sendo feito por essa empresa algumas vezes. É uma empresa bem grande até.
Só que eles não imaginavam que a gente fosse tentar resolver a parada, né? Tanto é que a pessoa que vendeu a viagem pra gente não trabalha mais na empresa. Porque a gente conseguiu provar tudo de errado que estava sendo feito na época, entendeu? E os meus problemas iniciais eram mais com a logística da casa, assim. Tá, Então, não. tipo, não que eu tenha causado nos Estados Unidos e tenha feito coisa errada, mas, tipo, chegava lá, era incluso o café da manhã e a janta, por exemplo. E eu já tava na vibe do esporte. Eu fui de faixa roxa para os Estados Unidos a primeira Ah, eu ia vez. perguntar isso. E meu sonho era treinar na Atos, desde sempre, com o André Galvão. E quando eu consegui chegar na Atos em San Diego, eu tive esses problemas com a Host Family porque eu comecei a fazer dieta para as competições e tudo mais. E aí eu cheguei pro dono da Host Family e disse, olha, não precisa mais fazer a janta para mim. Eu vou no mercado, compro a minha janta, eu venho e cozinho. A minha janta você pode dar para qualquer outra pessoa da casa. Inclusive vai sobrar mais comida para eles. Fica à vontade, a minha janta é da galera da casa. E o cara achou ruim, que tinha tido problema com um árabe, que inclusive que dividiu o quarto comigo, que tinha acabado de discutir com o cara sobre comida. E eu cheguei minutos depois na casa e falei a parada da comida. E o cara pegou mal, complô da comida. achando que era eu e ele, a gente tava, tipo, se juntando pra não comer a comida do cara por algum motivo, sendo que minha razão era completamente diferente da outra pessoa. E aí o cara começou a gritar comigo lá dentro da casa, veio pra cima de mim e tal. Então, tipo, era um adulto? Era um adulto. Tipo, parecia que eu tava vivendo um filme real, assim, porque eu nunca tinha tido acesso à cultura americana. O único acesso à cultura americana que eu tinha tido era pelos filmes, né? Que a gente assiste muito filme americano aqui no Brasil. E, cara, quando eu cheguei lá, o cara parecia um personagem. Era tipo um cara grandão, 120 quilos. Ele usava uma regata branca meio suada. Toda suja, gordurosa, Imaginei. assim, ó, de comida. É verdade, é verdade. Juro por tudo que é mais sagrado, velho. O cara tinha um rabo Ele de falou do cavalo. filme, eu já O entrei cara no tinha filme. um rabo de cavalo gigante, assim, ó, tipo roqueirão, assim, dos Meu anos Deus. 80, sei lá. O filho dele, inclusive, tinha uma banda de rock na garagem da casa. típica, Tipo, com mano, uma muito cesta de American. basquete. É, muito American. Tinha cesta de basquete na minha garagem, tinha tudo isso, brother. Era um filme americano. E, tipo, nessa discussão, o cara veio, começou a discutir, eu não sabia nem responder ele direito na época. Eu tinha acabado de chegar, nem falava inglês, nem nada. E eu só lembro dele falando assim, tipo, vários fuck na frase, né? E aí ele pegou e falou que eu não podia usar meu karatê nele. No meio da discussão, falou que eu não podia usar meu karatê nele e que se usasse meu karatê nele, ele ia me deportar pro Brasil. Começou a me apavorar de várias formas que o imigrante sofre fora do país, né? Exatamente por depender do visto, né? Sim. E o cidadão americano sabe muito bem o que o imigrante tem em relação a visto e essas coisas. Então, eles usam isso contra você nesses momentos, assim, né? E a gente morre de medo de perder o acesso aos Estados Unidos nessa hora. E aí foram problemas assim que eu fui passando, tendo que, tipo, resolver com um cara que era meio doido da cabeça. Eu já não era exemplo no Brasil, então, tipo, se eu trouxesse... Você conseguiu ficar cool nessa hora? Então, Você não, fiquei... Usou seu karatê contra ele? Não, usei zero karatê contra ele. E eu fiquei zen, gravei a situação, consegui ter essa sacada de gravar, que foi uma das coisas que me salvou lá na frente. Só que de primeiro momento eu não tava reportando nada pro Brasil. Porque ia ser difícil de eu explicar que eu não tava fazendo nada errado. Tipo, que eu não tava causando lá e que a parada realmente tava acontecendo comigo e eu não tava sabendo resolver os problemas, sabe? E aí eu fui gravando as coisas que iam acontecendo. Fui gravando a casa toda suja, gravei que eles prometeram um quarto, tipo, irado pra mim lá. Eu cheguei, eu tava dormindo num colchão no chão, mostrei que eu dividi a casa com vários brasileiros, enfim, fui registrando tudo, né? E aí, depois de um tempo, a empresa assumiu, depois, mais pra frente, ficou insustentável segurar tudo sozinho lá nos Estados Unidos. E entrei em contato com os meus pais na época no Brasil e mandei tudo de uma vez pra eles, assim. E aí mandei vídeo da louça toda suja e ele fazendo a gente usar a mesma louça toda suja, sem lavar. Aranha e minhoca andando na pia da cozinha. Que ele tinha uma horta aqui que era em cima da pia, que ele cuidava da horta. Não sei por que era esse o lugar que ele colocou. Geladeira toda suja. Enfim, várias coisas muito absurdas, assim, pro valor que a gente tinha pagado no Brasil, entende? E aí foi quando eu resolvi pegar o reembolso
desse dinheiro todo que a gente tinha pago aqui no Brasil e me jogar de fato na Califórnia, né? Aí eu pedi para terminarem meu visto de estudante nessa escola. E quando você termina o visto de estudante, existe um documento, o I-20, que é o que... Você entra com o visto de estudante, mas o I-20 comprova que você está estudando e se mantém em atividade nos Estados Unidos. Você pode ficar 5 Tem que estar matriculado em alguma Você pode estar escola. 5 anos direto. Ah, tá. Se você tem um visto de estudante, você pode ficar 5 anos direto desde que você se mantenha estudando e se mantenha com esse I-20 ativo. E quando eu pedi o reembolso, eles tiraram meu I-20 e me deram 72 horas para eu sair do país. Ou arrumar uma outra escola que imprimisse e assinasse um novo I-20 para mim. E aí eu peguei esse dinheiro, eu lembro até hoje, foi uma bolada assim na época que eu peguei, porque a gente já paga tipo 6 meses à vista. E aí peguei esse dinheiro, fui pro centro da cidade de busão. Cheguei no centro da cidade, comecei a andar a pé em Pacific Beach. Você já falava lá. melhor, já? Já tava... com a quantidade de problema que eu tava tendo, ou você fala ou Você você teve fala. que se virar. Ou você fala ou você fala. Comecei a estudar, coisa que eu nunca tinha feito na época, pra que eu aprendesse e conseguisse me comunicar melhor, né? E aí eu encontrei no primeiro dia uma escola que, tipo, me cobrava $200 por mês. E a escola que eu tava custando, tipo, $1.200 por mês. Na época já era caro isso. Não. Qualquer época eu acho que isso é caro. É. É um absurdo. É um absurdo. Por isso que a gente ficou tão frustrado Pô, com... investiram uma puta grana. Tipo, imagina você com a sua filha, que você falou que você tá Sim. guardando dinheiro pra ela desde hoje. Sim, imagina. Foi igual na minha família. Tipo, meus pais não tinham essa condição de, tipo, chegar lá e ficar, tipo, bancando as coisas pra mim, assim. Eles, graças a Deus, eles tiveram dinheiro pra pagar isso na hora lá, mas era um dinheiro que fazia falta, né, pra todo mundo. Então tinha que ser bem entregue. E aí, na hora que isso tudo começou a acontecer, cara, eu peguei esse reembolso, fui pra escola, encontrei uma escola que era tipo de 1.200 por 200, e eles falaram que eles emitiam um Y20 pra mim em 48 horas. Caralho. Aí eu já, nossa, vou fechar. Até quando que eu posso fechar? Aí meu visto era até agosto. Eu fechei a escola até dezembro. Numa só, assim, peguei o dinheiro quase todo que eu tinha, falei, não, vou pagar a escola até dezembro, que aí pelo menos eu tenho o Y20 até dezembro e consigo estender meu visto de estudante e posso ficar mais tempo até. E com o mesmo dinheiro que a gente tinha pego. Sobrou uma grana, né? Sobrou uma grana, com essa grana eu fui e aluguei meu apartamento, o meu Virou quarto. adulto. Foi aí que a vida começou pra mim, entendeu? Por isso que eu falo, todo mundo merece essa oportunidade de sair do país, mas não pra fazer viagenzinha de intercâmbio de 3, 4 meses, que aí você vai ficar na Gozolândia lá 3, 4 meses, vai ficar andando com um brasileiro, não vai aprender inglês, não vai aprender nada. Tem que meter a cara mesmo. Aí você morou